Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula de trombone e a gente vai trabalhar alguns quesitos que são importantes, tanto na parte de iniciação, a parte técnica. Eu vou tentar contemplar um pouco de quem é iniciante ou quem já é de um nível médio avançado, tá bom? Então, toda essa parte de preparação técnica, eu acho muito importante que a gente passe por ela, no sentido de que sempre tenhamos uma boa formação da embocadura, a postura, conceitos básicos que a gente sempre aprende quando a gente está indo para uma aula de festival ou com o nosso professor, seja um particular ou na universidade, certo? Então, nosso querido trombone de vara é um instrumento difícil, muitas vezes, se você deixa ele um pouco de lado, mas que tem uma enorme importância na nossa música brasileira. E mais na frente, é justamente disso que eu quero falar, dessa participação dele na música brasileira. Por isso que o tema da nossa aula vai abordar a prática desse instrumento num ponto de vista abrasileirado, digamos assim, né? Trombone, como todos conhecem, tem um bocal, a vara interna e externa, a campana, volta de afinação, e nós temos sempre que ter o cuidado da manutenção do instrumento, principalmente da parte mais importante que eu posso dizer, que seria a vara, né? Cuidado com o manuseio, com a delicadeza que ela tem, para que a gente não prejudique o nosso desempenho na hora de execução, né? A performance, digamos assim. Então, tem alguns produtos que as pessoas utilizam, né? Tem tanto líquido quanto tem que é uma espécie de uma pasta, né? Uma pomada, quer que seja. Aquele da pomada, a gente tem que ter um cuidado de não passar exageradamente, porque ele vai ficar muito duro, a vara fica sempre agarrando mais. Você passa só um pouquinho e utiliza bastante água aqui no início da vara, no meio e no fim, e aí com bastante água ele vai espalhar bem. Lembre-se que todos esses produtos eles são à base de água, né? Bem, então, como eu estava dizendo, a gente vai abordar um pouco da parte inicial, a parte técnica, aquela parte que prepara o nosso corpo, que prepara também a nossa boca, sistema respiratório e tudo isso. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouco do que a gente vai trabalhar. Uma recomendação é que você inicie cada um dos seus exercícios, né, de maneira lenta e gradativa, até que você atinja o andamento ideal ou aquele descrito na partitura, né? Uma outra coisa que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção é a utilização do metrônomo. No decorrer dos seus estudos, é muito importante porque você vai, de uma maneira geral, conseguir construir a parte rítmica na sua cabeça, na sua memória. E a ferramenta que é o metrônomo, ela é fundamental. Eu utilizo muito aqui no celular, vocês têm também no Google, né? Hoje eu vou utilizar o metrônomo do Google. E é muito bom porque é uma ferramenta prática, acessível, né? A gente tem bastante canal para conseguir essa ferramenta. Então, outra dica que eu acho super importante falar é a prática de todos os exercícios de maneira consciente, sem exceder os seus limites físicos. Você tem que ponderar
os seus estudos, né? Tente não fazer um exercício ou um estudo muito longo. Faça o seguinte, se você vai estudar, eu estou planejando estudar 1 hora. Então, você planeja 1 hora, mas estuda 10 minutos, descansa 3 minutos ou 5 minutos, depois retoma mais 10 minutos, e assim você vai alternando. Não precisa você passar, vou estudar meia hora direto, você vai fadigar e pode até lesionar. Lembre-se que toda a parte da face aqui dos lábios, a gente tem uma formação muscular. E chega uma hora que tudo vai cansar, né? Então, tenha cuidado para que você não fragilize a sua ferramenta, né? Aquilo que você vai precisar sempre para tocar, que é a sua boca, o seu lábio. Então, como eu falei, programe pequenas pausas entre as sessões de estudo, né? Tenha sempre esse cuidado, mas também não deixe prolongar demais. Também tente manter uma dinâmica para que o seu corpo ele comece a ganhar resistência. A musculatura da nossa embocadura, ela precisa ganhar, sobretudo, resistência, certo? Aprenda e desenvolva sua própria disciplina, estipulando suas metas e seus objetivos. Então, por exemplo, se você tem aquele anseio de, nossa, minha escala de Si maior está muito difícil de tocar, eu não estou conseguindo, está sujo. Então, durante essa semana eu vou estudar a escala de Si maior, ou então o campo harmônico de Si maior, os arpejos, tudo aquilo que eu tenho de material possível que eu possa praticar aquela minha dificuldade e aos poucos você ir superando, tá certo? A gente não vai conseguir fazer milagre da noite para o dia, para conseguir chegar lá onde a gente sonha, mas aos pouquinhos a gente vai subindo e vai construindo o alicerce e aos poucos nós vamos conseguir chegar lá, tá certo? Então trabalhe intensamente e acredite em si mesmo, desistindo jamais de seus sonhos. É isso que eu falo sempre. Você tem uma meta, tem aquele sonho, insista, persista, não desista. Busque lapidar, aprimorar tudo aquilo que você está querendo de uma maneira saudável, uma ambição saudável, que a gente diz, certo? Então, tem aqui uma rotina de estudos básico, né, que alguns já conhecem, outros não. Eu vou tentar aplicar isso, como eu falei anteriormente, tanto de um ponto de vista mais iniciante e numa perspectiva um pouco mais avançada. Assim a gente consegue contemplar todos os estudantes. E lembrar sempre que a gente é eterno estudante. A gente sempre vai estar refazendo tudo aquilo que a gente fez no começo. Então, tem períodos da vida que a gente vai se descuidar um pouco, porque precisa migrar para um outro trabalho e vai deixar aquilo um pouco de lado, mas aos poucos a gente vai estar sempre retomando os estudos. Então, é um ciclo vicioso, é contínuo, a gente não pode parar. Quanto mais você tiver tempo para estudar, dedique-se, porque você vai conseguir chegar mais longe, tá bom? Então, a primeira parte, que é uma parte bem básica, tocar é como um atleta. Você tem que ter um preparo físico, mínimo possível, disposição e ter um cuidado com o seu corpo, tanto na parte alimentar, saúde bucal, né, que é uma questão muito importante. Instrumentos de sopro sem os dentes, por exemplo, é uma coisa mais complexa de se fazer, a prática, né? Então, zele, tente manter a saúde bucal, vá regularmente no dentista, isso é fundamental, certo? E o corpo também, pratique uma atividade física, caminhada, corrida, natação é excelente, eu indico isso para você, tá? Então, algumas dicas de alongamento. Vou mostrar para vocês aqui, fazer aqui em pé, tá? Relaxe, tente tirar
atenção do seu corpo. Lembre-se, você vai estar começando a fazer um exercício físico praticamente. É como um atleta. Então, faça um alongamento nos braços. Procura lá fazer um alongamento das mãos, no pulso principalmente. Segura uns 10 segundinhos cada movimento, né? Dá uma relaxada. Faça sempre esse tipo de exercício, já tentando prevenir alguma doença futura, né? Uma LE, né? Ou outro tipo de situação que vai impedir que você toque. 10 segundinhos com a mão, 10 segundinhos com a outra, vai alternando. Vai procurando relaxar. Lembre-se, tocar é um momento de prazer. Então você tem que estar relaxado e não tenso. Claro que muitas vezes, quando você vai fazer algum tipo de concurso ou apresentação, você vai ter uma tensão, né, natural, a adrenalina sobe e você vai ficar tenso, mas você tem que procurar relaxar. Eu gosto de trabalhar os braços porque eu já tive problema nesse meu braço esquerdo e eu tenho sempre trabalhado com ele para que eu não passe novamente por isso, certo? Faz assim com a cabeça, ó, relaxa, faz um giro de 360 graus, lembrando que quando você colocar a cabeça para trás, você deixa o seu maxilar livre. Então vamos lá. Contrário. Isso. Então, procure fazer, tem vários tipos de exercícios que você pode estar bem relaxado, tá bom? Vou mostrar aqui, vamos para o próximo tópico. Exercícios respiratórios. Esses exercícios respiratórios, a gente também tem diversos tipos de exercícios. A gente diz que o ar é o combustível do nosso som. Então, a gente tem que ter muito preparo com relação a isso. Uma boa capacidade respiratória vai ter um bom resultado naquilo que você quer fazer, naquilo que você busca. Eu separei alguns exercícios que eu tenho visto ao longo do tempo, né? Que eu acho importante frisar, mas existem vários. Tome sempre cuidado de, quando for realizar esses exercícios, ter uma observação com você para que você não venha a ficar tonto ou tenha algum sintoma que possa estar lhe causando mal-estar, certo? Se acontecer, dá uma relaxada, tente ter cuidado com isto, tá? Então, tem um exercício, esse primeiro aí é um exercício já um pouco pesado, certo? O exercício dos 25 sopros. Você vai inspirar e expirar da maneira mais exagerada que você puder, certo? Ou seja, inspire o máximo de capacidade de ar que você consegue e expire o máximo que você conseguir. Durante 25 vezes, uma sequência. Se você não conseguir fazer 25,
diminua, faça 10 ou 15 e aos poucos você vai aumentando a quantidade de sopro, certo? Tente manter a sua boca fixa, toda a musculatura fixa, nessa posição, só inspirar e expirar, certo? Então, pode colocar até a mão aqui na sua cintura para você ter a noção. Então, vai lá, ó. Relaxa. Depois do 25 você relaxa. Você vai sentir a sua cara formigar, um pouco de tontura. Quem não tem costume vai sentir um pouco disso, certo? Mas isso já vai bombear mais rápido o seu sangue, os pés vão começar a formigar, isso é porque o coração começa a trabalhar mais rápido e exige mais oxigênio passando pelo seu corpo. Então, tenham cuidado quando for realizar esse exercício, certo? Procure fazer ele 25 vezes. O exercício da folha na parede, você pega uma folha, coloca lá na parede, na altura, ao final da folha, na altura do seu nariz, e você vai soprar no centro da folha para que você possa sustentar ela na parede sem deixá-la cair o máximo de tempo possível. Se possível, com uma mão aqui no apoio e outro na cintura. E você vai tentar sustentar ela, tá certo? O exercício da mão na boca é um exercício que você vai observar a maneira com que você vai absorver o ar, quando você vai inspirar. Quando você você vai respirar com a boca muito fechada, você não vai receber muito ar. Se for um pouco mais aberta, já é melhor. Já é melhor. Ou seja, quanto menos som você tiver quando você tirar, quando você estiver respirando, melhor. Vai ser menos impedimento que o ar vai entrar, tá bom? Tem vários exercícios com aparelhos, né? Tem um Respiron, tem aquelas bolsas de ar que a gente consegue aumentar a capacidade respiratória. São exercícios que a gente utiliza, inclusive, para trabalhar a fisioterapia, quem tem certos tipos de problema com respiração. E tem também um exercício com a luva de PVC, que alguns de vocês devem conhecer. A gente viu esse exercício, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, por exemplo, num programa para aquecimento de tuba, que a gente tem essa luva, ela vai simular a continuação da nossa saída de ar ou de entrada, né, que é tudo pelo mesmo lugar, para manter o mesmo diâmetro e para que nós possamos dar essa continuidade de saída e de entrada do ar da maneira mais relaxada possível, deixando a garganta aberta e fazendo com que o ar entre com mais facilidade e saia com mais facilidade. Isso vai ter um grande resultado na tua sonoridade. Então, tem esse exercício que a gente trabalha com essa luvinha de PVC, que é bem baratinha, você consegue ela num depósito de material de construção, tá? Outra coisa que a gente precisa trabalhar, que eu vou mostrar para vocês nessa apresentação, é a questão do buzz, as notas longas e os glissandos que a gente começa para acordar a nossa embocadura, tá certo? Eu vou utilizar o metrônomo, vou fazer um pouco sentado, só para que eu possa controlar melhor. Mas, de preferência, se vocês puderem, que façam em pé. Você sente melhor a respiração, tá certo? Tem esse método excelente do
Michael Davis. Vamos lá. 1. Long tones. Posso fazer dessa maneira. Para quem já é um pouco médio avançado, a gente já pode acordar e fazer um pouco mais pesado, né? Vamos pensar aqui o seguinte. Vou propor para vocês da seguinte forma. Long tones. Se você preferir, eu vou deixar aqui, ó, metrônomo no Google. Vou mostrar aqui para vocês. Então, para quem já é médio ou avançado, tenta fazer. Quem tem um trombone simples, ótimo. Quem tem um trombone com rotor, tenta fazer sem o rotor. Dessa maneira, ó. O Fá na primeira posição. Você vai fazer um falso pedal, certo? Mas já para ter uma noção da altura da nota. Tá bom? Quem não tem prática tanto assim, faça normal. Primeira e sétima, certo? Então, por exemplo, vou passar um exercício para quem está iniciando ou quem é um médio, mas que precisa sempre estar lapidando isso daí. Observe que eu estou fazendo com o glissando sempre na volta. Existem várias maneiras de você
alternar esse exercício, tá bom? Você pode fazer um pouco mais rápido e fazer com ligadura, então notas acentuadas, notas soltas, como você preferir, tá certo? Vai depender da sua necessidade. Vou fazer agora um pouco para quem já é um pouco médio avançado, como seria com as notas de falso pedal. É um pouco chato de fazer no começo, mas você vai ganhando a afinação, o centro da nota e passando a entender como soprar, como encaixar mais a embocadura e como você jogar a quantidade de ar certa, tá bom? Bem, voltando aqui para a nossa apresentação, antes disso, desse aquecimento que você pode fazer com as notas longas e tudo, eu posso mostrar também um pouco do nosso trabalho com o bocal apenas, né? Procure fazer o buzz com e sem o bocal. Isso vai lhe dar também uma maior precisão na forma com que você vai utilizar a sua embocadura, fortalecer a quantidade de ar e tudo mais. Eu vou mostrar aqui com mais detalhes nessa outra câmera para você observar mais o seguinte. Ó, tente relaxar ao máximo a sua embocadura e paulatinamente você vai fazendo uma consistência na sua embocadura, fortalecendo, jogando mais ar para que você possa ir com as notas subindo de maneira ascendente, ó. Bem relaxado. Faça movimentos de subir e descer, subir e descer. Procure. Depois você tenta aí sair de uma região grave para uma média e subindo para o agudo. Se ficar difícil, veja qual é a mão que você escreve, se você é destro ou se você é canhoto. Se você é destro, pegue o bocal com a sua mão esquerda. Se você é canhoto, pegue o seu bocal com a mão direita, certo? Eu, como sou destro, vou pegar o bocal com a minha mão esquerda. Então, pelo mínimo que seja da pressão que você vai exercer, é interessante essa questão da pressão do lábio contra o bocal. Mas tenha cuidado para que você não puxe sempre o instrumento querendo tocar as notas longas, porque isso aí vai lhe atrapalhar futuramente. A gente não toca o trombone ou qualquer outro instrumento de bocal e para tirar a nota aguda a gente não pressiona o bocal ou o instrumento contra os lábios. É o contrário, você tem que fazer com que o ar seja jogado para dentro do seu instrumento com mais velocidade. Quanto maior a velocidade, mais agudo vai ser o som. Então, tenha esse cuidado e você já vai começar a trabalhar isso quando você vai fazer os exercícios de buzz, tá bom? Ou besourinho, que a gente chama, né? Ou abelhinha. Se você tem dificuldade, comece a fazer com bocal sempre
de maneira que você não puxe o bocal pressionando contra os seus lábios. Lembre-se, a nossa boca tem vários músculos e você não pode fragilizar eles nessa questão. Então, se der para fazer sem o bocal, você faz. Se não der, se conseguir, tudo bem. Se não conseguir, vai aos poucos conseguindo esse resultado, tá bom? As notas longas eu recomendo para que vocês estudem também, mas não precisa você estudar muito tempo. É mais uma maneira de acordar e você entender um pouco da afinação. O importante você saber é que tente deixar a sua boca aberta, não exageradamente porque acaba desafinando, mas numa proporção boa para que o ar saia com liberdade, certo? Isso vai te trazer um som melhor. Pensa como se você tivesse assim um ovo de galinha dentro da boca. Imaginando como se fosse e deixando a passagem livre do ar, tanto para a entrada quanto para a saída. É um erro muito comum para quem está iniciando a tocar trombone, que você percebe o som da pessoa muito preso, muito espremido, porque ela acaba trazendo muita tensão para o bocal, para os lábios, e aí a gente fica com um som totalmente preso. Veja só, vou tocar um som preso e depois vou fazer um som mais livre. Esse é um som preso. Se for um som mais solto, um som mais livre, com a boca relaxada, com a saída de ar mais tranquila, seria. Procure deixar o seu ar livre. Não impeça que ele saia, ele precisa sair para fazer outras coisas, tá bom? Vou mostrar mais outras particularidades desses estudos. Com relação a isso, quando você vai passar para o instrumento, depois que a gente fez o buzz, ou o besourinho, a abelhinha, tenha o cuidado de como você vai tocar quando você está sentado ou em pé. Eu vou fazer primeiramente uma postura como se fosse tocar em pé. Tenha cuidado sempre de manter os seus dois pés alinhados com os seus ombros, a abertura das suas pernas, mais ou menos na largura dos seus ombros, tá certo? Tente não ficar assim, numa posição que você está descansando o seu corpo sobre uma perna ou sobre a outra, né? Tente manter uma postura que você fique confortável para tocar, nessa posição aqui. Se for sentado, tente manter a sua coluna reta, né? Descansada na cadeira, né? Pernas bem descansadas, pés no chão e manter essa postura, certo? Uma outra coisa que eu acho muito importante, a posição das mãos, sobretudo aqui está manuseando a vara. Tem gente que toca, vou mostrar aqui com um detalhe para você, tem gente que toca muitas vezes fazendo uma posição assim, ele vem tocando, ó. A maneira mais adequada, não diga correta, porque cada um tem a sua dificuldade, mas a mão esquerda você vai pegar dessa maneira, tem gente que tem a mão maior, né? E a mão que vai pegar a vara, você vem simplesmente pinça a vara assim, ou então
com os 2 dedos? Eu toco assim com os 2 dedos. Seguro os 2 dedos aqui e deixo o meu anelar aqui já pronto para fazer outras coisas. Quando eu vou tocar a 7ª posição, já está segurando a vara, ela não vai cair. E o meu dedo médio já vai segurar ela. Tá certo? Então, pensa nisso. A posição da sua mão direita, que é a mão que vai manusear a vara, ela tem que estar relaxada, sobretudo o pulso, certo? Para que você não fique tocando assim, ou então puxando o ombro. Tem coisas que são muito rudes e, inclusive, vai atrapalhar a sua maneira na execução. O cuidado que a gente tem que ter com o instrumento, principalmente agora que a gente passou por esse período de pandemia, ainda está passando, é o cuidado da vara. A vara tem que estar lisa o suficiente para que você possa fazer o bom uso dela e tenha o melhor desempenho que você possa ter, né? Então, cuidado com a vara é essencial para que você possa fazer a execução da melhor forma. E a sua mão direita ter essa liberdade aqui, ó. Não é que você faça essa posição aqui para descer com a vara assim. Você deixa a posição e simplesmente desce. Deixa o seu braço numa posição tranquila. Nem assim, nem assim. A sua mão não vai ficar fazendo isso. Ela vai ficar aqui, ó. O que vai mexer é a munheca. O pulso aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Certo? Então, isso ajuda bastante. Tem alguns trombonistas, quando estão iniciando, que eles ficam muito presos aqui. O movimento do braço é parecido, às vezes, com a arcada do violino, né? Que a gente tem o trabalho do pulso, do antebraço e do braço depois. É uma coisa similar. Então, tente deixar deixa o braço livre, tá bom? Muito cuidado com essas posturas. Então, sempre tocar relaxado e com a garganta aberta. Uma outra coisa muito importante que a gente falou, que eu quero deixar aqui, que é atrelado com a questão da respiração, é a sustentação do ar, principalmente do trombone. Por quê? O trombone, ele, por ter esse tipo de sistema, que é diferente dos pistos ou de chaves nas famílias das madeiras, ele tem um diferencial na questão da articulação. Então, quando você vai fazer a junção de notas no meio das frases, você tem que estar sustentando o som. E isso aí requer um pouco de tempo de você sentar e praticar as escalas para você trabalhar essas conexões das notas, tá bom? Então, tentar sempre tocar nesse conceito de sustentar o ar. Dá um exemplo aqui para vocês. Ó. Você começa a trabalhar a sustentação dessas notas e você vai ampliando para que as conexões fluam melhor, para que a gente possa ter uma unidade na tua sonoridade. Tenha sempre cuidado com isso. São conceitos básicos, mas que fazem toda a diferença. Então, muito cuidado com isso, tá? Uma coisa muito importante, que eu gosto de sempre falar isso, que eu aprendi com um professor francês, é um exercício que a gente tem sobre a questão da saída de ar.
Não lembre de nunca forçar a garganta. Se você está tocando e está mexendo a garganta um pouco, muito quer dizer, tenha cuidado. Alguma coisa está acontecendo errado. Você pode estar forçando, estar soprando de maneira equivocada, certo? Então, faz o seguinte, sopra, normal. Faz de conta que a tua boca é uma panela de pressão. O que é que torna a pressão e o que é que controla a pressão? É aquela válvula de segurança que a gente tem, né? Fica saindo aquela fumacinha. Tss. Então faz o seguinte, ó. Faz de conta que a tua boca é uma panela de pressão e faz o seguinte. Tenta sentir que a tua garganta, ela não está participando desse processo de empurrar o ar ou está querendo jogar o ar para fora. Simplesmente é o ar que está querendo sair. Não tem nada mais atrapalhando ou ajudando a essa partida do ar que ele está saindo do teu sistema para fora. Depois tu vai fazer isso com a língua. Para tu perceber que o teu corpo está relaxado e que tua garganta não está atrapalhando essa saída, tá certo? Muito cuidado com isso, isso é uma dica importante. Outra coisa que eu quero que você faça é o seguinte, tome cuidado com relação à vibração do teu lábio. Vou pegar aqui um pedacinho de papel, aí vou mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente toca com muita tensão, a gente vai estar jogando pouco ar para dentro do instrumento. Tem que ter esse cuidado. Por exemplo, vou tocar com muita pressão. O papel praticamente não mexe. A gente tem que ter esse cuidado de jogar ar. Tem que ter a pressão do lábio, lógico, ele vai gerar o som, mas você tem que ter um pouco de ar, ou muito ar, dependendo da situação. Então, além da vibração, a gente tem que ter uma coluna de ar que está jogando aquela produção de vibração junto com o ar e vai gerar o som. Tá vendo? O negócio já mudou da água para o vinho. Você tem uma vibração, mas você tem uma coluna de ar. Quando eu toco só com a pressão, o meu som vai ficar um som preso, um som que só tem vibração e tem pouco ar. E eu preciso que essa vibração ela se amplie dentro do instrumento e aquilo se propague e eu possa transformar, gerando uma grande massa sonora, tá bom? Um exercício muito legal também, para quem tem esse tipo de problema, é você fazer um exercício da seguinte forma. Pega o instrumento e você vai tocar. Você vai trazer ele, do jeito que ele vier, você toca uma nota. Da maneira mais tranquila possível. Respira, relaxa. Pode fazer inicialmente só com bocal. Não precisa você necessariamente ajeitar, preparar a bocadura e deixar no canto certo, justo. E é muito relativo essa questão de dizer qual é o ponto certo da embocadura. Tem gente de 3/4 para cima, 2/4 no meio. Depende muito da arcada dentária. Tem gente que tem uma arcada dentária de um jeito, outro tem de outro. Então, o superior é mais afastado do que o inferior, ou o contrário. Então, é muito relativo isso. Não dá para mim, não tem uma verdade absoluta sobre o que é melhor ou o que é pior. Cada um vai tocar de um jeito devido à sua situação da arcada dentária e outras coisas mais, né? Cada organismo é um caso, tá bom? Então, relaxa, tenta fazer esse exercício, se você tem intenção em tocar, de maneira relaxada. Posiciona bem, pode fazer até sentado.
E você já pode aplicar junto a isso aquele exercício da panela de pressão que eu falei anteriormente, tá bom? Procura trabalhar isso. Vou mostrar agora aqui outro exercício, outras coisas. Vamos lá. A flexibilidade. A flexibilidade é um fator muito importante. Se não, um dos mais difíceis de se adquirir, porque demanda muito tempo, e também mais fáceis de se perder, né? Se você não está praticando todo dia, ela, como diz no popular, ela vai para o espaço. Então, tem que se trabalhar a flexibilidade. É uma coisa que você precisa praticar diariamente, tá bom? Existem vários exercícios que você pode trabalhar a flexibilidade. Os mais comuns, vou colocar um metrônomo aqui para a gente fazer. Existem muitos exercícios. Pode começar mais lento. Olha aqui esse segundo. Já fica um pouco mais complexo porque ele trabalha com um intervalo maior. Pode fazer devagar, não precisa necessariamente. Se você tem dúvida, assim, não tem segurança de fazer um exercício, não precisa ser tão rápido. Faça lento. E aí você vai trabalhando isso aos pouquinhos, tá bom? Não precisa você ter pressa. Bote na sua cabeça o seguinte: você precisa ter qualidade no acabamento dos seus exercícios, a qualidade sonora, a qualidade na execução, a qualidade na sua performance. Então, busque sempre isso, tá certo?